Olá, eu sou o Danilo, professor de História, e hoje eu vou explicar para você sobre a Idade Média, sobre a periodização da Idade Média. Então, o que significa isso, né? Para estudar História, a gente tem que dividir a história da Terra, a história da humanidade, em períodos, para fim didático. Então, a Idade Média ela é considerada um período na história da humanidade. E quando que vai esse período? Ele vai de 476 depois de Cristo até 1453 também depois de Cristo. E o que acontece durante esse período? Como que inicia e como que acaba? Inicia com a desintegração do Império Romano. Então o Império Romano, ele existia anteriormente, ele vai ser dividido em Ocidente, Oriente, e depois vai se desintegrar. Então é o que acontece, essa desintegração dá origem à Idade Média. E depois ela vai acabar com a queda de Constantinopla, a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, em 1453. Então esse é o período compreendido pela Idade Média. A principal característica que você pode observar é o sistema de produção feudal. Ou seja, você tinha o feudo e ali você produzia tudo que era necessário para a população. Bom, agora vamos lá. As segundas características da Idade Média. A gente pode dividir no modelo tradicional ou no modelo mais recente. O tradicional ele divide em alta e baixa Idade Média. A alta ela vai do século 5 ao 10, que é o começo da Idade Média. E a baixa, já é o final, é depois do ano 1000, você vai ter do século 11 até o século 15, tá? Quando acontece a queda de Constantinopla. Bom, agora a outra classificação, que é interessante. Você divide em três partes, antiga, plena ou tardia. A antiga ou primeira Idade Média, ela começa também com a destruição do Império Romano e o início do sistema feudal. Então você vai começar a ter os feudos ali, tá? As pessoas migrando e tudo mais. Bom, a Idade Plena, né, é o apogeu do feudalismo. É por volta do ano 1000, quando o feudalismo está no seu ápice. Tá? E a Idade Tardia ela vai ser o final da Idade Média, praticamente entre os séculos XIV e o século XV, que é uma época de crise, uma época de transformações na sociedade, onde, por exemplo, a gente tem muitas guerras, a gente vai ter as cruzadas, tá? E isso vai afetar profundamente a Europa, vai mudar o quadro europeu nessa época. O que é interessante aqui é isso aqui, a alta e a baixa Idade Média, as características de cada período. Vamos lá. A alta, você vai ter uma regressão urbana, ou seja, as pessoas antes moravam nas cidades. Por exemplo, Roma era uma cidade muito grande. Agora, com a Idade Média, Roma vai passar a ser uma cidade pequena, assim, em população, comparado, por exemplo, com os feudos, que vão crescer demais. Tá? Então você vai ter a regressão urbana com a formação dos feudos. E também um crescimento do islamismo e cristianismo. Aonde? O islamismo no norte da África e no Oriente. E o cristianismo vai se difundir por toda a Europa, tanto que a Igreja Católica ela vai controlar grande parte da sociedade da época. E a Baixa Idade Média ela tem um crescimento demográfico acentuado, ou seja, toda aquela população que vivia no campo, que vivia nos feudos, vai começar a crescer demais, isso vai acentuar o crescimento demográfico, tá? Por isso você vai ter novas possibilidades na sociedade. Tanto que a partir de então, você vai ter o quê? O comércio, ele vai voltar, vai haver um renascimento comercial nessa época. E as cruzadas vão aparecer também, tá? Então, essas são as características da alta e da baixa Idade Média, tá? E o importante é você considerar esses períodos e saber aonde que você encaixa isso na história da humanidade, segundo essa periodização. Obrigado.